Olá, seja bem-vindo. A gente vai ver agora o caso das equações do segundo grau incompletas. Antes disso, vamos lembrar o que significa uma equação ser completa, tá? Completa é aquela equação do tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Eu tenho, o A ali, quando não tem nada, lembra, é o 1, o B, menos 6 e o C, 5. Eu tenho os três termos, os três coeficientes. Para a gente resolver essa equação, a gente já viu que é o B ao quadrado menos 4AC, é o valor do discriminante, que a gente chama de delta, e a formulinha que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. Essas duas formulinhas aqui, elas resolvem qualquer equação de segundo grau. Porém, a gente vai ter algumas que são as ditas incompletas, que a gente consegue resolver também por equação do segundo grau pelo método tradicional, pelo método das completas, usando delta e Bhaskara. Porém, tem um jeitinho mais fácil. Então, vamos ver que a gente tem dois casos para as incompletas aqui. O primeiro caso é quando eu tenho uma equação desse tipo. Vou colocar um exemplo aqui, x ao quadrado menos 25 igual a zero. O que está acontecendo com essa equação? O A é igual a 1, o B é o termo que acompanha o x. E no nosso caso ele não existe. Então significa que o B é igual a zero e o C é igual a menos 25. Então, o nosso primeiro caso é se o B for zero. Professora, eu posso resolver delta e Bhaskara normalmente? Calcular ali com B igual a zero? Pode, não tem problema nenhum. Você acha a solução, tá? Porém, nesse caso, tem um jeitinho que é mais simples, que eu falo assim que é uma colinha da equação do primeiro grau. O que é? Eu vou resolver letra desse lado, número do lado de lá. O x vai ser a raiz quadrada de 25, sempre, positivo e negativo. O x, então, é mais ou menos 5. A minha solução aqui, são as duas respostas, menos 5 e o 5 positivo. Olha como fica bem mais curtinho do que resolver pelo método tradicional. Resolve aí, puxa aí e resolve usando delta e Bhaskara para você ver como que fica muito maior, tá? O segundo caso é quando C é igual a zero. Vamos pegar um exemplo, x ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, nesse caso, o A vale 1, o B é o termo que acompanha o x, vale menos 9, o C é o termo independente, que a gente não tem. A gente não tem nenhum termo ali que não tenha x. Então, a gente fala que ele é o zero. Então, o nosso segundo caso é o caso C igual a zero. Tá? O que a gente vai fazer aqui, então? A gente tem um outro método. Posso resolver delta e Bhaskara para eu não ter que aprender um método novo? Pode, não tem problema nenhum, tá? Só que esse método aqui é bem mais rapidinho. Qual que é a ideia do método? Observa que eu tenho x nos dois termos. Então, é a técnica que a gente chama de colocar o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, o que significa isso? É como se o x tivesse repetido. Eu tenho, x ao quadrado significa x e x. 9x significa 9x. Se eu coloco um x em evidência, o que é eu colocar em evidência? Esse aqui que está repetido, eu vou colocar ele separado. E o que não está repetido, eu coloco lá dentro do parênteses. Olha o que sobrou, um x e um 9, igual a zero. Só de curiosidade, se a gente fizer propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes 9, 9x, igual a zero. A gente volta na equação original. A gente não vai fazer isso porque o nosso objetivo não é esse, tá? Mas a ideia do colocar em evidência é exatamente essa ideia.
da gente usar esse truquezinho aí, usar a propriedade distributiva ao contrário. Depois que fez isso, fica super fácil, porque a gente divide em duas partes. A primeira parte, ó, o x menos 9 igual a zero, e a segunda, o x igual a zero. Esse x igual a zero, eu já não tenho mais nada para fazer, ó. Achei que uma resposta é zero. E essa daqui virou uma equação de primeiro grau. É só fazer o 9 para lá. Então, o x vai ser 0 mais 9, o x é igual a 9. Achei as minhas duas soluções. Tá? Quem que vai ser minha solução, então? A solução vai ser 0 e 9. E com isso a gente finaliza. Vou fazer só uma observação que é uma curiosidade. Tá? Sempre que o b for igual a zero, isso vai acontecer, ó, a gente vai ter o mesmo número, positivo e negativo. Aí a gente fala assim que as raízes são simétricas, tá? O simétrico é exatamente isso, mesmo valor, porém um positivo e outro negativo. Então tem esse nome bonitinho, ó, as raízes são simétricas. E se o c é igual a zero, qual é a característica? Ó, sempre vai ter uma raiz igual a zero, tá? Se c é igual a zero, pelo menos uma raiz é nula, é igual a zero. Por que pelo menos uma, professora? Porque pode ter o caso que as duas são zero, tá? Uma com certeza vai ser. Pode ser o caso que a outra seja zero também. Com isso a gente encerra esse vídeo. Bons estudos e até a próxima.